Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Aline Guzzi e hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre uma questão muito interessante, que é a vitalidade dos nossos dentes. Você já deve ter ouvido falar a expressão de que o tratamento de canal mata o dente. Mas será mesmo que o dente morre? Então hoje eu tô aqui para responder essa pergunta e explicar para vocês o que realmente acontece. Então vamos lá. O nosso dente ele é composto por 3 camadas. O esmalte do dente, que é a camada mais externa, a dentina e a polpa do dente. Essa polpa do dente ela é formada por um tecido conjuntivo e lá dentro tem um monte de vasos e nervos, tá? E elas entram aqui, ó, pela pontinha da raiz, tá? Então toda a vascularização do nosso dente ele entra pela ponta da raiz e faz com que o nosso dente fique com vitalidade. Pois bem, quando acontece um processo de cárie, essa cárie vai agredindo o tecido e a primeira função da polpa do dente é formar uma dentina de reparação, uma dentina protetora, para tentar fugir daquela agressão, daquela cárie, daquele trauma, tá? Mas chega uma hora que ela não consegue impedir a evolução desse processo. E aí realmente a gente tem os quadros onde a cárie ou a agressão acaba atingindo o tecido pulpar, né, a polpa do dente. Quando isso acontece, a gente tem um processo muito agudo de dor, né, porque o nosso organismo ele vai levar muito sangue para tentar nutrir aquela região. Então eu sempre faço uma comparação de que o processo que acontece do nosso dente é o mesmo que acontece, por exemplo, quando a gente bate um dedo. Né? Quando a gente machuca o nosso dedo, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar inchado, vermelho, vai vir muito sangue para aquele local para reparar aquela agressão. Isso também acontece com o nosso dente. Então a entrada de sangue lá por baixo da raiz, né, nesse foramezinho, ele vai trazer muito sangue para essa região. Só que esse excesso de sangue, o que acontece? Ele não expande como acontece no nosso dedo. O nosso dente é rígido. Então por isso que a gente tem uma pressão, né, muito grande interna e a dor de pulpite, a dor de uma inflamação de canal é muito intensa, justamente porque o nosso dente não consegue expandir e a pressão interna se torna muito grande, tá? Mas vamos supor que a gente não faça nada, não tire a cárie, a gente já não tem mais condição de realmente reverter esse processo que está acontecendo muito acelerado no dente e devagarzinho essa polpa, essa vascularização, ela vai diminuindo até realmente acontecer a morte desse tecido. Então a morte do tecido pulpar, ela é realmente o fim, né? Acontece o fim dessa vascularização, dessa entrada de sangue toda hora e esse tecido aqui interno, ele acaba morrendo mesmo. Como é que a gente percebe que o nosso dente morreu? Primeiro, a gente para de ter uma sensibilidade com o gelado, né? Então não tem mais esse estímulo lá dentro, porque não tem mais essa resposta nervosa, ela não acontece. E a gente consegue perceber também com o controle de radiografias. Por quê? Quando a vitalidade do nosso dente ela paralisa, ela para, esse tecido lá dentro que está morto, começa a formação de gases, essa contaminação ela vai aumentando e como o nosso dente é rígido e totalmente fechado e essa infecção não tem por onde sair, ela vai saindo pela pontinha da nossa raiz, formando aqui embaixo uma lesão. E essa lesão a gente consegue ver na radiografia, porque existe uma reabsorção óssea ao redor dessa pontinha da raiz. Então a gente consegue localizar muito bem essa lesão que acaba originando um cisto ou um granuloma bem no local. Com o tratamento de canal, tirando esse tecido que está morto, que está contaminado lá dentro, a gente observa uma recuperação desse tecido, porque as bactérias elas perdem aquilo que está alimentando elas e esse tecido ósseo ele se forma novamente, tá? Então a gente vai precisar tirar essa contaminação. Aí você pode me perguntar assim, tá, tudo bem, o dente morreu, eu não tenho mais uma sensibilidade nervosa lá dentro, mas por que quando o dente está morto, às vezes ele dói com quente? Você sabe me responder isso? Difícil, né? Mas ele dói com quente por quê?
porque não existe mais a vitalidade. Então, o que começa a acontecer lá dentro? A proliferação de gases. Então, é mais ou menos a mesma coisa que acontece com o lixo, né? Ele vai produzir gases lá dentro e da mesma forma o nosso dente não expande e essa pressão de gás, ela faz com que o nosso dente lateje. Então, à medida que a gente toma um alimento mais quente, esse gás se expande e essa expansão vai causar essa dor também. E à medida que você toma um gelado, nessa situação a gente vai comprimir esses gases e vai reverter esse processo de dor, tá? Então por isso que quando o nosso dente já não tá caminhando muito bem, ele já tá perdendo a vitalidade, esse dente devagarzinho já tá morrendo, né? Essa polpa já tá morrendo, a gente começa a ter uma sensibilidade com o quente por conta da expansão desses gases. Então tudo isso a gente sabe que é um processo que acontece lá dentro, internamente no nosso dente, e a gente consegue reverter esse processo fazendo o tratamento de canal. O tratamento de canal é a abertura, né, de caminho até chegar à polpa do dente, e aí a gente tira todo esse tecido que está morto lá dentro ou que está provocando a dor. Então a gente tira os nervos, tira os vasinhos, tudo, o tecido conjuntivo, limpa bem, tira a contaminação. Hoje existem muitos equipamentos que auxiliam a gente para que o processo de tratamento de canal seja mais preciso, mais eficiente e muito menos traumático. Então hoje em dia o tratamento de canal, ele não dói. É um tratamento muito confortável, rápido e muito diferente do que era antigamente, que o tratamento se estendia às vezes por sessões. Então hoje o tratamento de canal, ele é muito mais rápido, eficiente e realmente ele consegue recuperar a saúde do tecido ao redor dessa raiz. Como é que a gente descobre isso se o paciente não tem dor? Com controle de radiografias. Por isso que é muito importante o paciente fazer um controle radiográfico uma vez por ano, pelo menos, para a gente ver como é que está a evolução, né, da saúde bucal. E caso já tenha algum início de alguma lesão ou de alguma infecção, mesmo que numa fase crônica, a gente tem a possibilidade de tratar e não deixar o paciente com focos de infecção, que isso é muito prejudicial para a saúde. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu fico por aqui e te espero nos próximos vídeos. Até mais! Tchau, tchau!